2 em cada 10 que jogam os jogos de azar, eles usariam o dinheiro gasto nas apostas para pagar contas básicas. 63% dos apostadores, eles têm a renda comprometida com apostas. A pessoa começa a negligenciar atividades relacionadas ao trabalho, a estudar, relacionamento, às vezes higiene pessoal. Eles sempre dão a entender a sensação de que a pessoa quase ganhou. O jogo Blaze Crush mostra o gráfico para o usuário, me lembrou muito a forma como a dopamina é liberada antes de um animal receber uma recompensa. O que faz a pessoa ficar viciada antes do resultado. Olá pessoal, meu nome é Andrei Maier, eu sou professor doutor em neurociências e é com enorme prazer que lhes dou boas-vindas a mais um episódio do nosso querido podcast Culpa do Cérebro. No episódio de hoje eu quero muito conversar com vocês sobre apostas, tigrinho, Blaze Crush ou qualquer um desses outros jogos de azar que está se popularizando por aí, que são atividades que estão em processo de legalização, algumas já foram legalizadas, são atividades altamente estimuladas pela sociedade atualmente por influencers, propaganda, muitas vezes propaganda enganosa, são atividades de fácil acesso e de fácil execução. E por último, mas não menos importante, são atividades que podem estimular o nosso famoso sistema de recompensa de uma maneira que pode fazer a pessoa ficar viciada nessa atividade, tanto quanto ela ficaria viciada em uma droga. São atividades que podem viciar tanto quanto uma droga. Apostas, tigrinho, Blaze Crush ou qualquer uma dessas outras atividades que a gente em conjunto chama de jogos de azar. Eu estou agoniado para gravar esse episódio já há algum tempo, pessoal. Eu tô isso na cabeça há um tempão. Inclusive, eu troquei a ordem dos meus episódios aqui do podcast porque eu quero que esse episódio saia logo, porque eu acredito, vejo ele como sendo um tema de altíssima urgência, como vocês vão ver ao longo desse episódio. Estamos falando aqui de um cenário ideal, não vou dizer perfeito, mas um cenário ideal para a gente enfrentar muito em breve uma espécie de epidemia em vício em jogos. Da mesma maneira que se você legalizar uma droga que tem potencial de adicção, de fazer a pessoa ficar viciada, se você legalizá-la de uma forma sem planejamento, você também pode levar a uma epidemia de vício nessa droga. O mesmo vale para esses jogos que eu estou citando, apostas, tigrinho, Blaze Crush ou qualquer um desses tipos. Então considero essa temática de altíssima importância e é por isso que eu quis gravar logo esse episódio que tem como objetivo trazer o conteúdo necessário para a gente discutir e entender o impacto que esses jogos têm no nosso cérebro, consequentemente na sociedade, e o que a gente pode, em algumas coisas, em alguns aspectos, a gente até deve fazer para lidar com esse cenário, beleza? Mais especificamente, pessoal, vou trazer nesse episódio um breve contexto histórico de que em pé nós estamos em relação à legalização e aos estímulos para jogar esses jogos. Vamos falar bastante do porquê, obviamente, né? Do porquê que esses jogos são tão viciantes, e eu vou falar especificamente usando como exemplo as apostas, o tigrinho, o Blaze Crush, vou trazer algumas particularidades deles e explicar para vocês por que eles podem ser tão perigosos, né, nesse aspecto de vício. Vamos falar sobre critérios diagnósticos para vocês terem uma ideia de como é feito o diagnóstico da pessoa que está viciada já, possíveis consequências devastadoras do vício nesses jogos. Vamos falar de fatores de risco, o que faz a pessoa ficar mais predisposta a desenvolver um vício desse tipo, né? E como prevenir e tratar esse tipo de vício lá no final. Como sempre, pessoal, o momento em que eu abordo cada um desses tópicos está descrito aqui embaixo na descrição, independente da plataforma que você esteja usando para ouvir ou assistir esse episódio. Para quem prefere vídeos mais curtos e tem dificuldade por algum motivo de acompanhar um episódio inteiro, recomendo o canal oficial de cortes do podcast, onde a gente posta os melhores momentos de cada episódio, mas como sempre, recomendo fortemente que você tente escutar, assistir o episódio inteiro como um todo, porque eu sempre construo um raciocínio ao longo de todo episódio, o seu entendimento, o seu aproveitamento do conteúdo e a sua capacidade de discutir esse tema no final vai ser melhor se você acompanhar o episódio como um todo. E para vocês, especialmente profissionais que sentem que precisam, que querem se munir com o conhecimento necessário para poder ajudar pessoas que tenham problemas de vícios de um modo geral, queira ajudar pessoas a mudar o comportamento delas, mudar os hábitos delas, recomendo que você conheça
a pós-graduação em neurociência do comportamento, que eu criei no ano passado, já tem centenas de alunos, vou deixar um link aqui na descrição para quem quiser conhecer um pouquinho melhor. Tem vários módulos que tratam especificamente de autocontrole, impulsividade, formação de hábitos, vício, tratamento, mudança de comportamento. Então, é uma pós-graduação essencial para qualquer um que trabalhe com pacientes, clientes que precisam mudar o comportamento deles, né? Beleza, pessoal? Agora, sem mais delongas, queria começar aqui trazendo para vocês, brevemente, até porque eu não sou da área, então vou falar aqui com uma certa cautela, não sou da área legal, né, da jurídica, mas queria trazer um contexto histórico, né, do processo de legalização, só para vocês entenderem em que pé nós estamos e para vocês entenderem um dos motivos pelo qual eu, particularmente, estou super preocupado com o cenário em que a gente está se colocando. Em 1946, houve uma proibição dos jogos de azar de um modo geral, na época do presidente Eurico Gaspar Dutra, por um decreto-lei 9215. Então, proibiram os jogos de azar, cassino, etc e tal, né? A maioria dos jogos de azar, pelo menos. A justificativa não foi de saúde pública, né? Não foi preocupação de que as pessoas iam potencialmente ficar viciadas e ter toda a sorte de problemas que qualquer vício traz na vida da pessoa. Foi uma justificativa mais moral religiosa, de que é degradante para o ser humano, mas de qualquer forma houve a proibição, com algumas exceções, como por exemplo no caso da loteria, que começaram a funcionar seguindo lá uma lei específica, né? Então desde 1956 esses jogos são proibidos. Agora, o negócio começou a mudar, pessoal, em 2018, né? Um pouco antes da pandemia, onde começou, eu até lembro disso na época, começou a acontecer uma popularização desses jogos de azar, começou a chegar umas empresas, não sei se tem umas empresas relacionadas que promoviam apostas, umas que, enfim, traziam algum jogo do tipo de cassino, caça-níquel. As atividades eram ilegais na época, em 2018, mas como as empresas eram sediadas no exterior, de alguma maneira elas conseguiam operar aqui no Brasil, de certa maneira, né? Em 2018 ainda, né, quando Michel Temer era presidente, saiu uma lei 13756 de 2018, legalizando uma dessas atividades, um desses jogos de azar, que são as apostas esportivas, né? A pessoa vai lá e aposta no resultado de um jogo de futebol, por exemplo. As apostas esportivas com cota fixa, que são aquelas em que o jogador sabe o quanto ele pode ganhar ou perder. Não é, o quanto ele pode ganhar ou perder está lá calculado no número, ele tem ideia do quanto que tendo como referência quanto ele apostou, quanto que ele pode ganhar ou perder, né? Então a cota fixa foi legalizada em 2018, mas ainda sem uma regulamentação muito robusta em termos de regras, fiscalização e tudo mais, né? Outros jogos de azar, né? Então caça-níquel, cassinos de um modo geral, eles estavam em 2018 e ainda estão até o presente momento dessa gravação, ainda são ilegais no Brasil, né? Em 2022, então 4 anos depois, e eu lembro disso em 2018, né? Não sei se vocês lembram, começou a popularizar, começou a surgir um monte de empresas, o negócio começou a esquentar. Em 2018 mesmo, as apostas esportivas foram legalizadas. Eu imagino que tem gente ganhando muito dinheiro, né, com essa história toda, porque a gente está falando de jogos que movimentam bilhões e bilhões de reais. É um negócio assim inacreditável a quantidade de dinheiro que é mobilizada por causa desse tipo de jogos, né? Em 2022 começou então a acontecer um avanço de um projeto de lei, que é o projeto de lei 442 de 1991. Em 1991 surgiu um projeto de lei que visava legalizar e regulamentar várias modalidades desses jogos de azar, cassinos, bingos e até o jogo do bicho, lá em 1991. Começou um projeto de lei que não foi para frente por algum motivo na época, talvez houvesse uma resistência, né, de cunho religioso, moral e tudo mais, enfim, de qualquer forma não foi para frente. E em 2022, então, essa projeto de lei começou a se mobilizar de novo, começou a avançar de certa maneira, né, lá no Congresso, no Senado, e surgiu então um outro projeto de lei meio que derivado desse de 91, um projeto de lei como se fosse uma evolução desse de 1991, se eu entendi bem, né, que é o projeto de lei 2234 de 2022. Importante que vocês lembrem desse número porque esse projeto de lei vai ser discutido muito em breve.
né? Está para ser decidido se isso aqui vai virar uma lei ou não. Projeto de Lei 2234 de 2022, que é uma versão atualizada desse de 1991, desse mais antigo, que abrange mais jogos, cassino, e tenta trazer, legalizar o respaldo legal, né, para esses jogos acontecerem aqui no Brasil, regulamentação de como tem que ser para a empresa poder ofertar esse tipo de atividade, né? E no ano passado, 2023, foi aprovada, talvez alguns de vocês lembrem, a famosa Lei das Bets, na verdade a Lei 14790 de 2023 foi conhecida como Lei das Bets, né, que ampliou a regulamentação das apostas esportivas com cota fixa. Então, as apostas esportivas com cota fixa tinham sido legalizadas em 2018 e no ano passado saiu essa outra lei, Lei das Bets, que amadureceu a regulamentação, digamos assim, ampliou a regulamentação dessa atividade em termos de fiscalização, de regras para oferecer esse tipo de atividade, para as empresas poderem oferecer essas atividades, né? E agora, em 2024, se eu não me engano, agora em setembro, a gente vai ter discussão daquela lei de 2022, né, a PL 2234 de 2022, que, se for aprovada, vai legalizar esses outros jogos, cassino. Então, assim, com a aprovação dessa lei, a gente vai ter já as regras consolidadas para as empresas pedirem o licenciamento e obter autorização para operar no Brasil com esse tipo de esses outros jogos, né, tipo cassino, caça-níquel, essas coisas. Então, pessoal, o que eu quero dizer com isso tudo? É claro que a minha intenção aqui não é ficar discutindo aspectos legais da lei, como que é o processo, se está indo rápido, está devagar, se é adequado ou não. Eu quero trazer para vocês, à luz da neurociência, os possíveis perigos da gente legalizar uma atividade que é altamente viciante. Parte das atividades já estão legalizadas, como é o caso das apostas esportivas, parte ainda não, apesar delas já estarem acontecendo, mas eu estou falando aqui de um processo de legalização, de novo, de uma atividade altamente viciante. Uma atividade que pode viciar tanto quanto uma droga, tipo cocaína, por exemplo, tipo cigarro, entendem? Esse tipo de atividade, pessoal, especificamente, eu quero entrar em um pouquinho mais de detalhes para vocês entenderem o porquê disso. Esse tipo de atividade que a gente chama de jogos de azar, inclusive a gente não chama de jogos da sorte por acaso, é jogos de azar, né? A tendência é a pessoa perder mesmo, é azar, né? Apostas, caça-níquel, que é o tigrinho, o Blaze Crush, que é muito bem desenhado, né, ao meu ver, à luz da neurociência, para estimular a pessoa que está usando. Eu vou explicar para vocês um pouquinho melhor. Eu quero falar um pouquinho de cada um desses para vocês e para vocês entenderem por que eles são tão estimulantes, mas o fato é que trata-se de uma atividade que pode estimular o nosso sistema de recompensa de uma maneira específica, que pode promover o vício. Consolidar um vício tanto quanto assim como uma droga faria. Não é da mesma maneira que uma droga, mas no final o resultado é parecido. Quando a gente olha os sintomas e o tratamento para um vício em jogos de azar e o vício em drogas, existe muita similaridade. Pessoal, quem quer o sistema de recompensa, não vou entrar em detalhes aqui, porque eu já falei disso em vários outros episódios. Inclusive, quem quiser saber um pouquinho mais de como acontece o processo de consolidação de um vício, eu discuti bem isso no episódio número 20 do podcast. Recomendo que vocês assistam esse outro episódio depois que acabar esse, para quem quiser mergulhar um pouquinho mais a fundo. Mas o sistema de recompensa é um conjunto de circuitos no cérebro, um conjunto de áreas e sinais químicos que basicamente se ativa quando a gente prevê uma recompensa no futuro, quando o seu cérebro enxerga uma possível recompensa no futuro, ou quando você recebe uma recompensa. E quando eu digo recompensa, eu não estou falando aqui, por enquanto, apenas de ganhar dinheiro. Eu estou falando de tudo que o nosso cérebro pode entender como recompensador. Fazer um amigo, se sentir aceito num grupo, ganhar dinheiro, sentir prazer, aliviar uma dor, aliviar uma angústia. Isso tudo pode ser entendido pelo nosso cérebro como de recompensa. A gente tem esse conjunto de áreas e sinais químicos que em conjunto a gente chama de sistema de recompensa, que é justamente o que ele tá envolvido muito com isso, né? Em mapear quais comportamentos podem nos trazer recompensas, e ele registra também toda vez que uma recompensa chega e isso tende a consolidar aquele comportamento, né? O que acontece?
Tem vários sinais químicos envolvidos no nosso sistema de recompensa, entre eles um famoso, que eu já discuti aqui várias vezes em vários outros episódios, que é a famosa dopamina. Né? Então, quando a gente visualiza uma possível recompensa ou recebe uma recompensa, a gente tem uma mudança química no cérebro, inclusive, acontecendo. A gente tem liberação, por exemplo, um sinal, como eu acabei de comentar, um sinal químico super importante nesse contexto, que é a dopamina. Então, se o cérebro viu uma recompensa, possível recompensa ali na frente, daqui a pouquinho, às vezes a gente não está consciente desse processo, tá, gente? Nosso cérebro está fazendo esses cálculos de onde você talvez ganhe recompensa, mas você não está consciente disso. É uma coisa muito rápida e automática, né? Tá mapeando onde você pode ganhar recompensa, e se ele vê uma recompensa ali no futuro, o sistema de recompensa tende a se ativar, incluindo liberação de dopamina. O mesmo acontece quando você efetivamente ganha recompensa. Alguma coisa gostosa, alguma coisa que você vê como sendo bom e recompensador para você. E essa mudança química, pessoal, envolvendo inclusive a tal dopamina, um ponto importante que eu quero... Tô dando uma pincelada aqui, tá, pessoal, sobre como o vício se consolida, né? Essa mudança química, ela promove alterações em várias áreas do cérebro. Essa dopamina que é liberada em várias áreas, ela serve como um guia, promovendo modificações nos circuitos, especificamente os circuitos envolvidos com desejo, planejamento, autocontrole e execução daquele comportamento. Então, você fez uma coisa que foi recompensadora, você vai ter uma mudança química no seu cérebro, envolvendo dopamina, que vai promover mudanças nessas áreas, fazendo com que seja mais fácil você sentir desejo para fazer aquilo de novo. Vai ficar mais fácil você planejar fazer aquilo de novo. Vai ser mais fácil você se controlar o seu foco atencional para aquilo mesmo, para executar aquela ação. E vai ser mais fácil você executar a ação em si. Então, quanto mais você executa uma ação recompensadora, essa mudança química que acontece, ela vai promovendo modificações nessas áreas, fazendo com que seja cada vez mais fácil aquela ação acontecer novamente. Desde o momento em que você sente vontade de fazer aquilo, até você efetivamente fazer aquilo, entendeu? Isso é como acontece basicamente o processo de consolidação de um comportamento. É mais ou menos assim que acontece a automatização de um comportamento. É assim que acontece, mais ou menos acontece a formação de um hábito, e é assim mais ou menos que acontece a consolidação de um vício. É um comportamento que é altamente recompensador por algum motivo, promove mudanças químicas que vão mudando os circuitos do cérebro, fazendo aquele comportamento ser cada vez mais fácil de acontecer. De novo, pessoal, quando eu digo um comportamento acontecer, eu estou falando desde a pessoa sentir vontade até ela efetivamente executar a ação, pensar nela, executar e tudo mais. Agora, qual que é o grande problema de quando um comportamento é desproporcionalmente consolidado em relação aos outros? Quando um comportamento é mais estimulado do que outros, ele acaba roubando a cena. E uma característica, do principal malefício, eu diria, da dependência química, de um vício de um modo geral, é justamente que a pessoa fica presa em uma atividade, é muito fácil ela se motivar a engajar para uma atividade, que é a na qual ela está viciada, e ela começa a negligenciar outras atividades. Esse é o grande problema do vício. A pessoa começa a negligenciar outras atividades que também são importantes. A pessoa começa a negligenciar atividades relacionadas ao trabalho, a estudar, relacionamento, às vezes higiene pessoal. Começa a negligenciar outras atividades importantes para a pessoa se manter saudável, conectada, empregada, estudando e tudo mais, né? Coisas que a gente quer que a pessoa, atividades que a gente quer que a pessoa tenha, né? Então esse que é o grande problema de qualquer vício. Aquela atividade no qual a pessoa ficou viciado, vamos colocar assim, começa a roubar a cena das outras, e aí a pessoa começa a negligenciar outras atividades importantes. E no meio dessas mudanças, pessoal, que acontecem no cérebro durante a consolidação de um vício, as áreas envolvidas com autocontrole, elas também são meio que sequestradas. As atividades envolvidas com a capacidade da pessoa de se controlar o foco atencional, controlar os próprios pensamentos, controlar as próprias ações, aquela capacidade que a pessoa precisa para falar, não vou fazer isso porque isso me faz mal. Essa capacidade fica prejudicada. Esses circuitos são meio que sequestrados, fazendo ser difícil a pessoa pensar em outra coisa. É difícil ela executar outra coisa
E o inverso também é verdadeiro. É mais fácil ela pensar naquela atividade, é mais fácil ela executar aquela atividade. Então a capacidade de autocontrole da pessoa fica prejudicada, o que dificulta ainda mais a capacidade da pessoa de, vamos dizer assim, superar o vício, né? Então isso é um processo, pessoal, um efeito dominó, um ciclo vicioso, né? A pessoa perde o autocontrole e tende a cair mais naquela atividade, e aí consolida mais aquela atividade e o negócio vai se agravando, né? Então, para quem quiser entender um pouquinho melhor, quis só pincelar aqui para vocês como que os jogos de azar podem promover, estou falando de apostas, Tigrinho, Blaze Crush, ou qualquer uma dessas atividades que a gente em conjunto chama de jogos de azar, como que elas podem promover modificações no nosso cérebro, fazendo com que a pessoa fique muito motivada para jogar esses jogos e comece a negligenciar outras atividades. Dito outras palavras, a pessoa vicia nos jogos de azar, né? Para quem quiser saber um pouquinho mais desse detalhe de consolidação do vício, de novo, recomendo o episódio número 20 do podcast. E, de novo, para vocês que são profissionais e querem ajudar outras pessoas nesse cenário, querem entender mais a fundo ainda como acontecem essas alterações, eu recomendo a pós-graduação em Neurociência do Comportamento. Mas fato é, pessoal, que já está bem estabelecido na literatura. Só assim, Andrei, mas a gente sabe que jogos de azar podem viciar? A gente sabe, já tem bastante estudo, existe uma literatura científica robusta, mostrando que, de fato, trata-se de uma atividade que realmente pode promover aquilo que a gente chama de vício. Vício não é o melhor termo para a gente usar, mas é o mais utilizado, por isso que eu estou usando aqui, né? E já é um quadro clínico, um possível quadro clínico tão bem estabelecido, que até mesmo a última versão do Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, o DSM-5, né? Ele incluiu, então tem um manual, né, que é publicado, um deles, né, tem mais de um, publicado pela Associação de Psiquiatria Norte-Americana, no qual eles fazem uma revisão da literatura para ver, né, quais transtornos mentais podem ser diagnosticados, critérios que são usados para diagnosticar esses transtornos mentais, né? E eles, na última versão, inclusive, incluíram o chamado transtorno do jogo, né, que no inglês é gambling disorder, que seria um transtorno mental no qual a pessoa desenvolveu uma dependência no jogo de azar, tanto quanto uma pessoa fica dependente de uma substância química como a cocaína. Inclusive, esse transtorno mental, o transtorno do jogo, está na mesma seção onde tem caracterizado lá outros tipos de vício, como, por exemplo, a dependência química, né? Pessoa dependente da anfetamina, da cocaína, do cigarro, está na mesma seção, nessa mesma seção no manual diagnóstico, onde a gente encontra atualmente a descrição do transtorno do jogo, né? Mas, enfim, é só para vocês entenderem, né? Só uma contextualização geral aqui para vocês entenderem que trata-se de uma atividade que realmente é viciante, inclusive a gente encontra lá no manual diagnóstico critérios para diagnosticar uma pessoa que pode estar com esse tipo de vício, que a gente chama de transtorno do jogo. Então, segundo o DSM-5, pessoal, para a pessoa ser diagnosticada, só para vocês terem uma ideia, vou dizer aqui quais são os critérios diagnósticos para vocês terem uma ideia do que a gente pode observar na pessoa que já está viciada nos jogos de azar, né? A pessoa precisa apresentar 4 ou mais dos seguintes sintomas. 1. Necessidade de apostar quantias cada vez maiores. Não precisa ser nessa ordem, tá? Necessidade de apostar quantias cada vez maiores. Então, uma necessidade de ir aumentando as apostas, talvez para compensar as perdas passadas, mas talvez em parte para fazer o jogo ficar cada vez mais estimulante para ela, né? Segundo, inquietude ou irritação quando tenta reduzir ou parar de jogar, né? Terceiro, fez esforços repetidos e mal sucedidos para controlar, reduzir ou parar o jogo. Quarto, frequentemente pensa sobre o jogo. Então, pensa, quando eu quero dizer pensa, é no passado, presente e futuro. Fica lembrando de jogos que fez, o que podia ter feito, fez, não fez, foi legal, não foi legal. Fica pensando no agora, fica planejando jogos no futuro. Pô, fazer tal, pode... Fica com a cabeça ruminando sobre o jogo de um modo geral, né? Outro sintoma, frequentemente joga quando sente angústia, então a pessoa está desamparada, culpada, sentindo meio ansiedade, está meio deprimida, vai lá jogar para tentar tampar esse sentimento negativo, vamos dizer assim, né, desagradável. Outro sintoma, após perder no jogo, costuma voltar outro dia para tentar ganhar de volta, que é o que a gente chama de perseguir as perdas, como eu acabei de comentar, uma característica bem comum, né? A pessoa começa a ter também, ela tem a motivação do jogo em si, de ganhar, mas também agora tem a motivação de compensar as perdas do passado, o negócio tende a ir se agravando, né? Mente para esconder o envolvimento com o jogo, é um outro sintoma.
Penúltimo, colocou em risco ou perdeu um relacionamento significativo, emprego, oportunidade educacional, profissional por causa do jogo, que é o que eu falei para vocês, né? Uma característica central de qualquer vício é a pessoa negligenciar outras atividades e, consequentemente, outros setores começam a sair prejudicados. Relacionamento com namorado, namorada, escola, trabalho, começa a pessoa demitida, a pessoa começa a mentir, por aí vai, né? E, finalmente, o último sintoma que pode ser observado, confie em outros para providenciar dinheiro para aliviar uma situação financeira desesperadora causada pelo jogo. Então, assim, se você está soando familiar, pessoal, quer seja na sua vida ou na vida de outras pessoas, alguns desses sintomas, tá aí, já liga um alerta vermelho. Pode ser que trate-se de uma pessoa que esteja desenvolvendo ou já tenha desenvolvendo aquilo que a gente chama de transtorno do jogo, numa linguagem clínica, mas dito em linhas gerais, a pessoa está viciada em jogos de azar, né? E, pessoal, vocês já talvez tenham observado, estejam observando, quer seja na sua vida, na vida de uma pessoa próxima ou nos próprios noticiários. Assim como o vício em drogas, o vício nos jogos de azar podem ter consequências devastadoras, de devastar a vida da pessoa e da vida das pessoas que estão em volta dela. E são consequências que a gente já está vendo acontecendo. Isso basta você jogar aí no Google, nas notícias, joga aí jogos de aposta, qualquer coisa assim, você vai ver que tem um monte de notícia mostrando vida de muitas pessoas sendo muito prejudicadas por causa desses jogos de azar, né? Como eu falei para vocês, um fator central é que a pessoa negligencia outras atividades importantes para ela. Né? Então, por exemplo, saiu uma matéria na Folha recentemente, né? Quando esse episódio sair, vai ter saído aproximadamente um mês essa matéria, mas vocês vão encontrar outros, de um estudo feito pela FEComércio de São Paulo, mostrando que 2 em cada 10 que jogos de azar, eles usariam o dinheiro gasto nas apostas para pagar contas básicas. Então, olha só o que está acontecendo. A pessoa deixa de pagar contas básicas, conta de luz, aluguel, condomínio, contas básicas para ela viver, para usar esse dinheiro em apostas. 20%, né? 2 em cada 10 que estão lá apostando estão deixando de pagar as contas. Inclusive, eu aproveito para dizer que entre os mais prejudicados nessa história toda estão justamente as pessoas de baixa renda. Então, as pessoas de baixa renda, que já têm uma condição dificultada por ter baixa renda por inúmeros motivos, vão ter mais problemas ainda porque elas são as mais suscetíveis a ter esse tipo de problema, segundo vários dados que estão saindo agora, né? Um outro estudo que foi citado, inclusive, no site do Senado, um estudo feito pela Strategy, consultoria estratégica da PwC, mostrando que 63% dos apostadores eles têm a renda comprometida com apostas. Estou falando aqui das apostas, que é uma atividade que já está legalizada, as apostas esportivas, né? 63% dos apostadores estão com a renda comprometida com apostas, né? E desses, 23% deixaram de comprar roupas para colocar o dinheiro nas apostas, 19% reduziram os gastos com supermercados, 14% diminuiu o consumo de produtos de higiene e de beleza. Então, a galera está deixando de usar o dinheiro com roupa, supermercado e higiene para usar o dinheiro nas apostas. Isso aqui é só o início, pessoal, de como eu disse para vocês no início do episódio, de um problema que pode vir a ser um problema de saúde pública, um problema de epidemia em vícios em jogos de azar. Então, isso aqui é só o início. Só vocês olharem as notícias saindo, vocês vão ver que isso aí só vai tender a se agravar se a gente continuar indo no caminho que eu tô vendo que a gente está indo. Né? Então, primeira coisa que a gente observa na vida dessas pessoas é uma negligência com outras atividades. Nesse caso, se tratando de uma atividade que envolve muito gasto de dinheiro, né? Então, a atividade sim envolve você colocar dinheiro ali. Envolve você colocar muito dinheiro infinitamente, o quanto você quiser colocar, né? Naturalmente, uma outra grande consequência é a pessoa se endividar, né? Muito comum nesse cenário. A pessoa gasta. Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês o que acontece no cérebro, mas o cérebro meio que perde a capacidade de fazer o cálculo do que está sendo feito adequadamente. Ele é colocado dentro de uma certa ilusão ali naquele momento, fica gastando, a pessoa não vê o problema chegando, não vê o problema no futuro, eventualmente ela está endividada e muitas vezes se o negócio vai indo, a pessoa começa a endividar, começa a pedir empréstimo e dívida, começa a perder bens, casa, carro, emprego, relacionamento importante, começa a perder um monte de outras coisas porque ela não está dando nem atenção
e nem um devido aporte financeiro para essas atividades. A pessoa não paga a conta que deveria pagar, não dá atenção que deveria dar e por aí vai, o negócio vai só se agravando. Eventualmente, eu já ouvi história de pessoas que perderam tudo, perderam uma bolada, né, com jogos, com apostas de um modo geral, mas com apostas especificamente, mas entendo isso se estendendo para jogos de azar de um modo geral. E eventualmente, para fechar com chave de ouro o cenário, a pessoa pode vir, eu diria até que provavelmente ela vai desenvolver algum tipo de transtorno mental, acompanhando o vício, né? Então a pessoa desenvolve um transtorno de ansiedade, desenvolve uma depressão e, infelizmente, pode levar até a consequências mais graves, né, pessoal? Então estamos falando aqui, pessoal, de novo, de atividades que são altamente viciantes. Se a gente não tomar cuidado com elas, isso pode se tornar um problema de saúde pública grave que vai ser difícil de contornar, porque tratamento de vício é complicado. Se fosse fácil, a gente não tinha nenhum problema de dependência química no mundo, de um modo geral. Mudar o comportamento de uma pessoa que está viciada em alguma coisa é difícil, é complicado. Eu vou falar um pouquinho melhor no final do episódio, mas já adianto que é difícil. Então, assim, a ideia é a gente tentar prevenir o máximo que a gente puder. E isso vale para qualquer atividade viciante, quer seja uma droga ou não. E aqui estamos falando de uma atividade altamente viciante que não envolve uma droga, tá? E eu queria explicar, então, pegando esse gancho, explicar para vocês por que esses jogos, até para vocês tanto para vocês entenderem, como para vocês conseguirem discutir isso com mais propriedade quando vocês forem discutir isso com quem quer que vocês queiram discutir sobre isso, né? Ou às vezes para você até conscientizar uma pessoa, né? Tá, pô, tem um amigo, uma pessoa próxima que está entrando nisso. Uma maneira inevitável de você, diria, conscientizar a pessoa é explicar para ela o que acontece. Inclusive do ponto de vista científico, as mudanças que podem acontecer no cérebro dela, que podem levar ela a adoecer, né? O vício, de um modo geral, não deixa de ser um transtorno mental. Entende-se que a pessoa está doente, o cérebro dela está alterado, está doente, o cérebro dela perdeu a capacidade de autocontrole, está muito engajado em uma atividade específica. Então, trata-se de um quadro clínico sério, né? Então, vamos lá, pessoal. Por que os jogos de azar são tão viciantes? E eu quero usar aqui como exemplo para discussão e trazer algumas particularidades especificamente do jogo do tigrinho, que seria uma espécie de caça-níquel, das bets, que seriam as apostas esportivas, e de um que está se popularizando bastante, que é o tal do Blaze Crash. Primeiro, antes de mais nada, tratam-se de atividades muito acessíveis e fáceis de executar. São atividades que você executa online, então você encontra no celular, no computador, você não tem que sair de casa, você não tem que ir lá não sei aonde, está aqui na sua frente, no seu bolso, a pessoa pega, abre e executa a atividade. É muito fácil acesso e muito fácil de ser executada. Exige um esforço mínimo, é só mexer o dedão de vez em quando e em muitos casos, nem precisa de dinheiro para você começar. Já repararam que tem jogos que oferecem um bônus? Sei lá, X reais para você começar a jogar. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles querem que o potencial usuário experimente o jogo. Eles sabem que o jogo é muito engajante. Eu não sei se eles sabem que é viciante, mas eles sabem que é altamente engajante. A ideia do jogo é ser altamente engajante, porque quanto mais engajante for, mais dinheiro vai fazer para o dono do jogo. Entendem? Então eles têm até muitas vezes, eu já vi comercial, acho que se não me engano do Tigrinho, oferecendo um bônus para a pessoa começar a jogar, porque eles sabem que depois que a pessoa experimenta a sensação, pode ser que ela continue e depois nem consiga parar mais. É um vício. Entende? É por isso que eles dão bônus. Isso daqui, pessoal, esses jogos de azar oferecendo dinheiro para a pessoa jogar inicialmente de graça, digamos assim, seria o equivalente a gente oferecer uma droga de graça para a pessoa experimentar. O que vocês acham disso? Você vai na farmácia e tem lá uma amostra grátis de cocaína. É claro que vai fazer. O que aconteceria na nossa sociedade? O que aconteceria do ponto de vista de saúde pública se a gente tivesse cocaína pertinho de casa, numa farmácia, e a gente tivesse ali uma amostra grátis? E aí, se a pessoa gostar, ela pode consumir mais. É claro que a forma como as drogas, como a cocaína, estimulam o sistema de recompensa é diferente da forma como os jogos de azar estimulam. Mas como eu vou explicar para vocês agora mesmo, a forma como os jogos de azar funcionam, elas estimulam o nosso sistema de recompensa de uma maneira que pode sim consolidar um vício, tanto quanto um vício em drogas. O mecanismo não é exatamente o mesmo, mas o resultado é muito parecido, beleza?
Agora, então, um dos grandes motivos para esses jogos serem super estimulantes são muito acessíveis e fáceis de executar. Agora, o segundo grande motivo, como eu acabei de comentar, é que tratam-se de jogos desenhados para serem muito estimulantes. Inclusive, e talvez ainda mais importante, eles são muito estimulantes antes do resultado sair. Lembra que eu falei que a gente tem um tal sistema de recompensa que se ativa quando o nosso cérebro prevê uma recompensa ou quando ele ganha uma recompensa. Então, antes da recompensa vir, no caso dos jogos, antes do resultado sair, o sistema de recompensa já pode e já é bastante estimulado. Quando a gente olha a atividade do sistema de recompensa, incluindo liberação de dopamina, o que a gente vê? Na hora que o nosso cérebro vê uma recompensa ali no futuro, quer seja um jogo, quer seja um trabalho, o que quer que seja, você já começa a ter atividade desse sistema e liberação de dopamina, que é justamente o que faz você sentir aquela empolgação. Sabe a empolgação que a gente sente antes de alguma coisa que a gente quer muito? Aquela empolgação que você tá logo antes da viagem, uma empolgação que você tá logo antes de chegar numa festa, a empolgação que você tá logo antes de talvez receber o resultado de uma prova ou qualquer coisa que seja. Essa sensação de energia e empolgação que a gente sente antes, nada mais é do que o nosso sistema de recompensa antecipando a possível recompensa que vem ali no futuro. É justamente essa mudança que a gente tem no cérebro, química inclusive, com liberação de dopamina, mas não é só dopamina, tá? A gente tem dopamina, noradrenalina, acetilcolina. Então você tem uma avalanche de sinais químicos antecipando uma possível recompensa, e é justamente essa mudança química que faz a gente se sentir energizado, né? É essa mudança química que faz a gente ter energia e disposição para buscar a recompensa. Isso é natural, é assim que funciona. Então, tenha em mente que o sistema de recompensa, incluindo liberação de dopamina, ele é ativado antes e talvez durante... talvez não, e quando recebe a recompensa. Antes da recompensa e durante a recompensa. Por que eu estou explicando isso para vocês, pessoal? Porque parece que os jogos de azar... A forma como eles fazem a pessoa ficar viciada envolve muito essa empolgação que vem antes do jogo. O que eu quero dizer com isso? O que parece estar acontecendo é que a pessoa não está viciada em ganhar dinheiro quando ela está apostando ou quando ela está jogando. O que faz a pessoa ficar viciada é a empolgação antes do resultado. Entende o que eu quero dizer? Então parece que esse aspecto de antecipação do possível resultado é um aspecto especialmente importante para a consolidação desse tipo de vício, que é o vício em jogos de azar, né? Um dos principais fatores que parece que está concorrendo para promover a consolidação desse vício, né? Agora, entendam outra coisa, essa mudança química que você pode ter quando recebe a recompensa, assim como a mudança química que acontece no cérebro antes da recompensa, ambas podem promover aquela consolidação que eu expliquei antes, consolidar aquele comportamento, tá? Agora, o que esses jogos têm que está fazendo o estímulo ser tão poderoso, inclusive antes da pessoa ter o resultado da aposta dela? Primeiro, tem dois aspectos importantes. Primeiro, são atividades que prometem uma recompensa alta e rápido. Isso é uma maravilha para estimular o sistema de recompensa. Se ele visualiza no futuro uma recompensa alta, fácil e rápido, isso quer dizer que a atividade do sistema de recompensa tende a ser maior. E de fato, né, se a gente for ver lá o jogo do tigrinho, o que ele promete? Ele promete que talvez você ganhe, e daqui a pouquinho vocês vão ver que esse talvez é mais poderoso do que ter certeza de ganho, por incrível que pareça, né? Mas o tigrinho promete, né, que é um caça-níquel, né? Fica lá, quem nunca viu o tigrinho é tipo um caça-níquel, você puxa a alavanca e vai... Aí se der uma sequência, os símbolos posicionados e alinhados, você ganha um prêmio, dependendo de qual símbolo ficou alinhado, você vai ganhar mais ou menos, mas enfim, ele promete que o que você apostou, você pode multiplicar por 25 vezes o valor que você apostou. Então trata-se de uma atividade rápida, fácil de executar e que pode aumentar o valor que você colocou ali em 25 vezes. Então se eu botei R$100, em questão de segundos, esses R$100 podem virar R$2.500. Isso é altamente estimulante para o cérebro. A possibilidade de receber uma recompensa alta desse jeito, sem virar 2.500,
em questão de segundos, é muito tentador para o nosso cérebro. O nosso cérebro faz esse cálculo rapidamente e ele chega à conclusão de que, cara, vale muito a pena. Vale muito a pena porque você pode ter uma recompensa muito alta e muito rápido. O Blaze Crush, então, em termos de estimular o jogador, é brilhante, é brilhantemente maligno, eu diria. Ele começa e põe um valor. Eu nunca joguei nenhum deles, tá, pessoal? Eu sei porque eu fui ler. O Blaze Crush, nunca joguei nem nunca vou jogar, tá? O Blaze Crush, você começa multiplicando o valor em uma vez. A partida dura segundos, então a pessoa põe lá um valor, começa com um valor e o valor vai aumentando. Conforme o dinheiro fica ali, ele vai se multiplicando, ele mostra uma curva do quanto seu dinheiro está aumentando em questão de segundos. E parece que a ideia do jogo é você apertar o botão para parar o seu investimento antes do crush. Ou seja, antes de se der o tal crush acontecer antes, você perde tudo. Então você tem que ficar ali ligado, vendo seu dinheiro aumentando. Eu imagino que é tentador você deixar mais tempo para o dinheiro render mais, mas ao mesmo tempo, se você deixar muito, você pode perder tudo, porque vai dar o tal do crush. Enfim, whatever. Fato é que é, sem dúvida, muito estimulante. Inclusive, ouçam o que eu vou dizer agora para vocês, que isso é interessante. O gráfico que esse Blaze Crush mostra para o usuário, eu acho que agora não tem termo melhor do que usuário para se referir à pessoa que está jogando esse jogo. Usuário igual usuário de droga. A forma como o usuário, o jogo Blaze Crush mostra o gráfico para o usuário, me lembrou muito a forma como a dopamina é liberada antes de um animal receber uma recompensa. Para quem for olhar a literatura científica que estuda a liberação de dopamina dentro desse contexto de receber recompensa, na hora que você vê isso, na hora que você mede a dopamina sendo liberada, os pesquisadores, o que eles viram? Que a dopamina ela começa a ser cada vez mais liberada, né? Vai aumentando a liberação de dopamina, conforme você vai chegando perto da recompensa. É como se o cérebro estivesse se automotivando para continuar naquela atividade até alcançar a recompensa. Então, quanto mais próximo da recompensa o indivíduo está chegando, maior tende a ser a liberação de dopamina, como se fosse um incentivo. Vai. Então, o perfil de gráfico que o Blaze Crush mostra pode muito bem estar justamente estimulando isso, né? É como se estivesse dando um feedback visual, um retorno visual para a pessoa do quão próxima ela está de uma grande recompensa, que é o dinheiro dela multiplicado sei lá por quanto. Né? E claro que eventualmente, no final das contas, ela não aperta o botão, justamente por causa disso, ela está engajada, ela quer, beleza, mais. Aí dá o tal do crush, ela perde o dinheiro e tenta de novo, mas no final das contas, pessoal, o que tem que ficar claro para todo mundo? No longo prazo, se a pessoa ficar executando essa atividade várias vezes, no longo prazo o resultado sempre vai ser perda. Matematicamente falando, a única pessoa que com certeza vai ganhar, vai lucrar, é o dono do negócio e os influencers que estão vendendo promessas para a galera jogar esses jogos. Então quem está ganhando dinheiro mesmo é quem está vendendo. Quem está jogando, é óbvio que o resultado vai ser perda, porque se todo mundo ganhasse, não ia ter como o negócio se sustentar. Né? Então, trata-se de uma atividade que, no final das contas, vai ter perda. Você poderia dizer, Andrei, mas é um gasto de dinheiro que é como se a pessoa estivesse pagando pelo entretenimento de jogar. Entendo, porque realmente, do ponto de vista de entretenimento, de estímulo, esses jogos podem ser, pode entreter muito, né? Muito empolgante. A pessoa realmente fica muito empolgada, fica muito ativada. Só que tem que tomar muito cuidado, porque a pessoa pode acabar caindo numa armadilha e estragar a vida dela completamente por causa disso, né? No final das contas, o resultado sempre vai ser perda. O problema é que o cérebro da pessoa fica meio que míope pro resultado. Fica ali ligado só no agora, próximo. É igual o videozinho do TikTok, videozinho do Instagram. É sempre uma sensação de talvez o próximo, que é muito estimulante. Pior ainda, pessoal, quando a derrota não parece derrota, tanto uma derrota. Né? Tem um estudo muito legal
de um pesquisador chamado Luke Clark, que é uma grande referência nessa área, né? Para quem quiser estudar um pouquinho mais a fundo, Luke Clark, Luke com K, Clark com K também. E tem um estudo dele de 2009 que saiu numa revista científica de altíssimo impacto, que é a Neuron, mostrando que, e ele estudou justamente isso, a atividade do sistema de recompensa do cérebro dos voluntários, enquanto eles jogavam um jogo de tipo caça-níquel, né? Que fica lá as 3 bolinhas girando, e aí talvez ela ganhe ou talvez não. O que eles viram? Quando o indivíduo tinha um resultado ali sugerindo que ele quase ganhou, então digamos, para você ganhar, tem que os símbolo, as letras A tem que ser, 3 letras A tem que se alinhar, né? A. E aí a primeira e a segunda deram A e a terceira quase deu um A, né? Quase bateu, quase ganhou. Essa percepção de quase ganhar ativou o sistema de recompensa dos voluntários de uma forma parecida com quando ele ganhou realmente. Então, repara, mesmo o indivíduo perdendo, a sensação de quase ganhar foi lida como, em algum grau, recompensadora. Não tão recompensadora quanto quando ele ganhou, mas em algum grau recompensadora. Ou seja, a forma como a pessoa percebe a derrota pode fazer a derrota não ser tão amarga. Na verdade, pelo contrário, pode inclusive fazer a derrota ser doce. Né? E se vocês forem olhar esses jogos, né, esses jogos todos que a gente está comentando, especialmente os jogos do tipo de cassino, caça-níquel, aqueles Blaze Crush, eles sempre dão a entender a sensação de que a pessoa quase ganhou. Sempre deixam a sensação de que as chances da pessoa ganhar é em torno de 50%. Ela quase. Ela não ganhou agora, mas na próxima ela pode ganhar. Mas na próxima ela pode ganhar. E esse talvez, pessoal, esse talvez ganhar é talvez um dos aspectos mais perigosos desses jogos. Isso vai soar um pouco contraintuitivo para vocês, mas é o que a literatura científica mostra. Talvez ganhar uma recompensa, presta atenção no que eu vou falar agora. Talvez ganhar uma recompensa é mais estimulante do que com certeza ganhar uma recompensa. Vocês acreditam nisso? Se eu for olhar a atividade do sistema de recompensa e a liberação de dopamina, eu vou ver que a possibilidade de ganhar uma recompensa, digamos de 50%, vai estimular mais o sistema de recompensa e a liberação de dopamina do que se a chance de ganhar for 100%. A certeza de ganhar estimula menos do que a possibilidade de ganhar. Especialmente quando a gente fala desse estímulo que vem antes do resultado. Lembra que eu falei que um aspecto importante da consolidação de vício nesses jogos envolve a antecipação? A empolgação, aquele estímulo que tem antes do resultado. No caso das apostas, seria a pessoa lá vendo o jogo e torcendo e falando com as pessoas. No caso do caça-níquel, é aquele momento que são segundos ou fração de segundos de ver as rodinhas girando e batendo. Tchim, tchim, tchim. No caso do Blaze Crush, é ver a curvinha subindo, subindo, subindo. Esse momento de antecipação, ele pode ser muito estimulante. E a pessoa visualizar uma possível recompensa, talvez ganhar, é mais estimulante do que se ela tivesse certeza que ela ia ganhar. Certo? E tem estudos, tem mais de um estudo na verdade. Ou seja, uma característica importante dos jogos de azar que faz eles serem altamente viciantes é que a recompensa ela é variável e imprevisível. É o que a gente chama de recompensa intermitente. Ela não vem sempre, ela vem de vez em quando. Qualquer indivíduo que trabalhe com um comportamento de animais com reforço negativo e positivo, ou seja, você quer que um animal faça uma coisa, você dá um reforço positivo toda vez que ele faz aquilo e ele tende a repetir. A melhor maneira de você reforçar o comportamento de um animal, incluindo o ser humano, é dando um reforço intermitente, ou seja, o animal faz aquilo, ganha recompensa. Faz de novo, não ganha. Faz de novo, ganha. Faz de novo, não ganha. Fica alternando. Ganha, não ganha, ganha, não ganha. E essa possibilidade de ganhar recompensa consolida mais o comportamento, é mais estimulante do que a certeza de que vai ganhar. Tem vários estudos em primatas, em roedores, primatas e humanos, mostrando que o melhor cenário em termos de estimulação, o cenário no qual o sistema de recompensa, a liberação de dopamina
antes da recompensa vai ser máxima é quando a recompensa tem 50% de chances de vir. Se a recompensa tiver 50% de chances de vir, é quando você consegue estimular ao máximo o sistema de recompensa e a dopamina antes da recompensa, aquela empolgação que vem antes, né? Então tem vários estudos mostrando isso. Se a recompensa estiver próximo do 100%, ela é estimulante, é claro, mas não tanto. E se estiver próximo do zero, é claro que não é estimulante, porque nosso cérebro ele não quer fazer nada que não vá trazer algo em troca, né? Um comportamento que não tem nenhuma recompensa, ele não tende a ser repetido. Certo? Agora, um comportamento que tem recompensa de vez em quando, e desculpem eu tá sendo prolixo agora, mas eu quero garantir que vocês estão entendendo. Um comportamento que talvez traga uma recompensa, ele é mais estimulante do que um comportamento que com certeza vai trazer uma recompensa. Pelo menos em relação a esse estímulo que vem antes da recompensa, né? Entendem? É o melhor tipo de reforço positivo. Para quem quiser ler um pouquinho mais da importância desse aspecto da antecipação para esse vício específico, que é o vício em jogos, vou deixar uma revisão na descrição, uma revisão que eu achei bem interessante, didática, trazendo justamente essa discussão. Então, nesse aspecto, o vício em jogos, ele se constrói diferente do vício em drogas. Em drogas, drogas de um modo geral, né? O vício em drogas é uma substância química que vai lá no sistema de recompensa e ativa ele, então ele gera um sinal artificial de recompensa. No caso do vício em jogos, parece que o estímulo que leva ao vício é o que vem antes da recompensa. É a empolgação que vem logo antes e a sensação de que talvez quase ganhou e de que talvez ganhe na próxima rodada. Essa sensação, essa percepção de que quase ganhou e a sensação de que talvez vai ganhar uma recompensa alta é perigosíssima do ponto de vista de consolidação de vícios, tá? Então, resumindo, pessoal, estamos falando de uma atividade que oferece uma recompensa alta, rápida, variável e imprevisível. Esses quatro aspectos da recompensa, alta, rápida, variável e imprevisível, fazem a atividade ser muito estimulante para o nosso cérebro, estimulante demais. Tanto antes como depois do resultado, caso a pessoa efetivamente ganhe a aposta. Mas tenham em mente que mesmo quando ela não ganha, ela ainda assim foi muito estimulada. Porque antes ela teve toda aquela empolgação, todo aquele estímulo, e muitas vezes ela perdeu, e aí aquela perda não soou tanto quanto uma perda, porque o jogo fez parecer que ela quase ganhou. Tá? Então, mesmo quando a pessoa perde, ela talvez esteja sendo estimulada antes e depois do resultado. E para piorar, pessoal, esse cenário, então, ou seja, estamos falando de jogos que são desenhados para estimular o usuário de uma maneira que vai fazer ele ser muito estimulado e, consequentemente, pode levar a pessoa a consolidar um vício naquela atividade, né? E para piorar isso, tem alguns casos de alguns jogos em que acontece um processo que eu vou chamar aqui de empilhamento de recompensas. Porque quando eu falo aqui de jogar um jogo para ganhar uma recompensa, vocês estão pensando em recompensa financeira, correto? Óbvio, né? E realmente ganhar dinheiro é algo que tende a ser muito motivante para a grande maioria da população, pelo menos no Brasil, né? Todo mundo gosta de ganhar dinheiro em algum grau. Estou dizendo que é a coisa mais importante do mundo para todo mundo, mas todo mundo gosta de ganhar dinheiro. Tende a ser algo que motiva as pessoas mais ou menos, né? Maior grau ou menor grau, mas motiva, né? Agora, e de fato, é uma recompensa óbvia desses jogos. A pessoa está jogando porque ela quer ganhar dinheiro, né? Geralmente a pessoa não começa a jogar para se divertir, concordam? A pessoa não vai jogar o Tigrinho ou Blaze Crush ou apostas, na maioria das vezes, eu pelo menos não ouvi nenhum relato de alguém que está fazendo isso para se divertir. Ela pode fazer também para se divertir, mas geralmente a motivação inicial é ganhar dinheiro. Só que tem alguns tipos de aposta em que você tem outros tipos de recompensa. Na verdade, esses jogos, de um modo geral, eles trazem outros tipos de recompensa. Entre eles, como eu comentei com vocês, essa empolgação que tem logo antes do resultado sair. E isso por si só já pode ser viciante para muitas pessoas, e alguns jogos pode ser que isso esteja amplificado, como por exemplo nas apostas esportivas. Então a pessoa vai lá fazer uma aposta num jogo, ela adora futebol, ela gosta de futebol, ela discute futebol com os amigos, e agora ela pode ganhar dinheiro. Então aquele prazer que a pessoa tem de assistir o jogo, acompanhar o jogo, conversar com os amigos sobre o jogo, agora está amplificado
pelo fato da pessoa talvez ganhar dinheiro com aquele jogo. Então a pessoa já curte discutir o jogo, ela sente que ela entende de futebol, ela sabe quem vai ganhar e quem não vai ganhar, de acordo com o Jananã. Então o jogo em si já é um entretenimento para ela, agora ela tem mais essa camada de talvez ganhar dinheiro. Então a gente tem, é como se alguns desses jogos, pelo menos, eles tivessem múltiplas recompensas. Entretenimento, interação social, por aí vai. E aí o negócio se agrava ainda mais, né? E piora depois que a pessoa, isso é muito comum de acontecer, começa a tentar recuperar as perdas delas. Pessoal, como eu falei para vocês, no final, no longo prazo, o resultado sempre vai ser perda. A pessoa vai perder. Não se trata, o jogo chama jogo de azar justamente porque você não tem como fazer o resultado variar de acordo com as suas habilidades, pelo menos não a maioria deles. O caça-níquel você só puxa uma alavanca. O Blaze Crush você tem que apertar um botão numa hora específica, é aleatório, a gente não tem como prever. Você não tem como ficar bom naquilo. O resultado vai ser perda sempre, né? Então, quase inevitavelmente a pessoa vai ter perdas e ela aí começa em algum momento a tentar compensar essas perdas. Então ela já tinha motivação de jogar para tentar ganhar o dinheiro, tinha motivação de jogar porque é divertido, interação social, e agora ela ainda tem a motivação de tentar recuperar o que ela perdeu. E o negócio, claro, tende a ir se agravando cada vez mais. E pior ainda nesse grande cenário. Então a gente está falando de uma atividade altamente viciante por conta dessas características que eu coloquei para vocês. E além disso, a atividade em si já é muito estimulante, mas além disso, estamos num cenário, e todos vocês devem estar vendo isso, eu estou vendo isso, e eu estou vendo com muita preocupação, uma atividade que está sendo muito estimulada socialmente. Tem uma porrada de influencers prometendo milagres, fazendo propaganda, inclusive quero aqui publicamente parabenizar o Felipe Neto pelo vídeo que ele gravou, se desculpando por ter feito propaganda desses jogos. Ele está certíssimo, porque é o equivalente a pessoa estar fazendo propaganda de uma droga. Legalizar uma atividade sem a devida conscientização, o resultado não tem como ser outro. As pessoas, o número de pessoas que vai se viciar naquela atividade e vai ter todos os problemas relacionados vai aumentar. Dependendo do como, do quanto você está estimulando e do quanto você está criando mecanismos de proteção. Então a gente está num cenário que é super estimulado. Tem propaganda de apostas nas camisetas dos times de futebol, tudo. Tem um monte de influencers fazendo propaganda. Já tiveram empresas que me ofereceram para patrocinar o podcast com algum desses jogos de apostas e eu, em hipótese nenhuma, aceito e nem vou aceitar. Porque eu sei que eu estaria fazendo um desserviço para a saúde das pessoas, algo que vai totalmente contra o objetivo desse podcast. Por mais que eles queiram me oferecer muito, muito dinheiro, não é uma coisa que eu vou fazer. Pelo contrário, estou aqui gravando um episódio para justamente conscientizar as pessoas do perigo que é essa atividade que está sendo tão estimulada. Então tem um monte de influencers falando para jogar, mostrando vídeo de quanto que eles ganharam, e eu fiquei sabendo, inclusive, que muito desses vídeos que esses influencers mostram nem é do jogo deles mesmos, são vídeos que é um material que é oferecido para eles fazerem propaganda. Então, em muitos casos, trata-se de uma propaganda enganosa, mas fato é que a pessoa que está ali assistindo, né, ela está ouvindo uma outra falando. Se ela está ouvindo, provavelmente ela confia na pessoa. Então, se aquela pessoa que ela está ouvindo falar para jogar, que é bom jogar, que pode mudar a vida dela, ela vai acreditar. Da mesma maneira, tem muitas pessoas que estão ouvindo e assistindo esse podcast, né? Acredito eu, digo aí no comentário se eu estiver equivocado, mas acredito que muitos de vocês estão ouvindo e assistindo, confiam em mim. Fala, eu conheço o Andrei, confio no Andrei é pai e tal, bababá. Se eu venho aqui e falo para vocês que é uma excelente ideia jogar alguns desses jogos, que isso pode mudar a sua vida, que isso pode... provavelmente eu vou estimular alguns de vocês, pelo menos, a começar a jogar por conta da minha opinião aqui. Então, assim, e a gente tá num cenário muito quente, porque é muito dinheiro rodando, pessoal. Só vocês olharem aí no Google quanto que tá sendo mobilizado de dinheiro no mundo e no Brasil, é realmente um negócio inacreditável. São bilhões e bilhões de reais. Então tem muita gente ganhando muito dinheiro. E muita gente, quero dizer, o dono do jogo, o influencer está fazendo propaganda, o time de futebol, tem muita gente ganhando dinheiro para estimular as pessoas a jogar o jogo. Agora, quem está jogando o jogo, no final das contas, vai perder dinheiro, especialmente as pessoas que estão numa situação desfavorável do ponto de vista financeiro.
né? Então, tem muito estímulo social e, como falei para vocês no início do episódio, algo que esses estímulos todos, né, sociais já é preocupante e agora, como eu falei no início, a gente está passando por um processo de legalização e, do meu ponto de vista, uma legalização sem a devida regulamentação. Quando eu digo regulamentação, eu não estou falando de regras para as empresas conseguir autorização para vender o jogo de apostas delas. Estou falando de uma regulamentação onde você tenha mecanismos que protejam os usuários. Mecanismos que protejam as pessoas dos problemas de saúde que ela pode enfrentar por jogar aquele jogo. É a mesma discussão que a gente tem com qualquer outra droga. Então, se a gente estivesse discutindo a legalização da maconha, a legalização de qualquer outra droga, sem dúvida precisa ser discutido quais mecanismos vão proteger as pessoas, a sociedade de um modo geral, porque trata-se de uma atividade demonstrada cientificamente como sendo uma atividade altamente viciante, beleza? O que me leva a discutir aqui com vocês os fatores de risco, os fatores que aumentam o risco das pessoas desenvolverem esse tipo de vício em jogos de azar, o transtorno do jogo, né? Um fator de risco, o primeiro fator de risco que eu queria comentar é a pessoa viver em um país onde o jogo é legalizado, é altamente estimulado e é mal regulamentado, é mal controlado, digamos assim. Eu não estou dizendo que é o caso do Brasil ainda, até porque tem algumas atividades que ainda não estão legalizadas. Mas pode ser o caso do Brasil muito em breve, à luz de como as coisas estão progredindo. Estaremos em um país onde uma atividade altamente viciante está legalizada, é altamente estimulada e mal regulamentada do ponto de vista de mecanismos de proteção do usuário. Beleza? Agora, dentro desse cenário, dentro do Brasil, nesse cenário perigoso, quem que está mais suscetível a desenvolver o vício? Pessoas que têm um alto grau de impulsividade por alguma coisa, por algum motivo. Existem vários motivos para fazer com que a nossa capacidade de autocontrole seja prejudicada. Falta de sono, ansiedade, alguns transtornos mentais como TDAH, ou às vezes a pessoa realmente tem um grau de impulsividade maior, uma capacidade de autocontrole menor por outros motivos. Existem vários motivos para isso, né? Um segundo aspecto, um segundo grupo de altíssimo risco para desenvolver esse tipo de vício. Na verdade, para desenvolver qualquer tipo de vício. Crianças, óbvio, e adolescentes. Deveria ser proibido, e pelo que eu entendi na legislação, de fato é proibido. Eu não sei quão fortes serão os mecanismos de fiscalização, mas esses jogos, se eu não me engano, os que já foram legalizados apostas já são, e os que estão por vir também vão ser proibidos para crianças e adolescentes. São duas fases da vida no qual o cérebro está muito plástico, tem muitas alterações acontecendo. Qualquer atividade que seja excessivamente estimulante pode prejudicar o amadurecimento do cérebro e essas pessoas, de fato, estão mais suscetíveis a desenvolver esses vícios. Especialmente adolescentes, no qual um dos sistemas que está se modificando é justamente o sistema de recompensa e os mecanismos de controle deles. São aspectos que estão se amadurecendo na adolescência, então coloca eles num cenário especialmente suscetível para desenvolver esse tipo de vício. Portanto, deveria ser totalmente proibido. A minha dúvida é a seguinte, do ponto de vista neurocientífico. À luz da neurociência, a adolescência ela não vai até 18 anos. A adolescência vai até 20 e poucos anos. Será que a gente não deveria proibir para pessoas até 20 e poucos anos também? Não sei, só vou levantar essa bola para vocês. À luz da literatura neurocientífica, talvez seja interessante proibir a exposição a qualquer atividade hiperestimulante, como é o caso dos jogos ou qualquer outra droga, incluindo álcool, mas vou deixar para falar disso em outro episódio, para indivíduos mais velhos do que 18 anos, né? Mas enfim, pelo menos até 18 anos, proibir até 18 anos já é uma grande vitória, né? Como é o caso da legislação atual, pelo que eu vi nela, né? Se tiver um histórico de vício na família, isso pode significar uma predisposição da pessoa de desenvolver um vício também. Pode, tá? Porque existem em algum grau, um aspecto genético que pode predispor a pessoa, beleza? A presença de outros transtornos mentais talvez predisponha ela a desenvolver vícios de um modo geral, inclusive vícios em jogos, como é o caso do TDAH. Talvez.
TDAH, porque no TDAH caracteristicamente, como eu já comentei em outros episódios, eu tenho episódio sobre TDAH para quem quiser assistir, né? Caracteristicamente, um dos componentes que é diferente é justamente os mecanismos envolvidos com autocontrole. Então, acredita-se que essa condição, esse transtorno predispõe o indivíduo. O TDAH não tratado predispõe o indivíduo a desenvolver vício, especialmente vício em drogas, eu diria, mas acredito que isso possa valer para esse tipo de vício em jogos também, né? E finalmente, o último componente importantíssimo que predispõe a pessoa a desenvolver esse tipo de vício específico nesses jogos específicos que envolvem retorno financeiro, que é uma insatisfação e ou instabilidade financeira, que é a realidade de uma grande maioria dos brasileiros. Insatisfação / instabilidade financeira. A pessoa não ganha muito, ela não vê perspectiva de ganhar mais, ela tem vários problemas, ela tem que pagar contas, ela não consegue pagar a conta, não sabe se vai continuar no emprego, se não vai. A pessoa se sente insegura, uma questão de sobrevivência. A gente precisa de dinheiro para viver, para pagar aluguel, para comprar comida. É o mundo que a gente vive hoje, para bem ou para mal. E se a pessoa então não tem uma estabilidade financeira, não ganha bem, não tem uma boa previsibilidade, ela pode se sentir muito insegura. E a promessa que esses jogos trazem é especialmente tentadora para essas pessoas, entendem? Comentei lá que justamente as pessoas que acabam se prejudicando mais nesse cenário são justamente as pessoas que têm condições financeiras piores, vamos colocar assim, em parte porque ela não tem sobrando para poder jogar esse jogo e caso ela perca não vai faltar para ela, não é o caso, porque o dinheiro é muito contado, mas além disso, o jogo em si pode ser mais tentador para a pessoa, justamente porque ela está numa situação de instabilidade. Na cabeça da pessoa, vendo ali o influencer prometer que a pessoa talvez ganhe 250 mil, sei lá quanto, na cabeça da pessoa ela pode ver aquilo como uma alternativa viável, como uma possibilidade dela conquistar a segurança financeira, dela conquistar coisas que ela não está conseguindo por meio do trabalho formal, coisa desse gênero, né? Então, esse é um fator de risco importante, né? Insatisfação / instabilidade financeira, colocando um grupo específico da população em risco, né? Que são as pessoas de baixa renda. Agora, uma pergunta, pessoal, para todos nós, para você, para mim, que eu vou fazer para todo mundo. Isso tudo que eu falei nesse episódio, né? Características de vício, o estímulo social, estimula muito, parará. E o que a gente tem que levar em consideração para proteger as pessoas, que mecanismos para proteger as pessoas de consolidar o vício e talvez destruir a vida delas, proteger elas de destruir a própria vida. Isso tudo está sendo considerado na atual legislação, tanto a que já virou lei sancionada ou projeto de lei? Na minha humilde opinião, e eu reconheço aqui a minha ignorância nessa área legislativa, convido aí quem for da área, quiser fazer comentários construtivos, por favor, faça. Na minha humilde avaliação, a resposta é não. Eu, inclusive, fiquei abismado, eu fui dar uma olhada, pesquisar, dar uma estudada na legislação, eu fiquei abismado com quão genéricos são os mecanismos de proteção. De novo, estamos falando de uma atividade altamente viciante. Se nós não construirmos mecanismos de proteção adequados, mecanismos que moderem a atividade, nós iremos enfrentar um problema de saúde pública que vai custar caro para os cofres públicos. Nós vamos enfrentar uma epidemia de vício em jogos de azar. Beleza? E aí, quando isso acontecer, eu vou falar, gente, falei isso nesse vídeo daqui. Olhando a legislação, eu não vejo sendo adequadamente descrito na legislação. Eu não sei se isso vem depois, ou se vem depois quando, como, quanto tempo vai levar, mas eu não vejo sendo caracterizado adequadamente os mecanismos de proteção. Tem lá, o que está dizendo na legislação? Que a operadora, quem vai oferecer o jogo, deve criar programas de prevenção, mas não diz como, nem onde, nem qual, nem como. Como assim, programas de prevenção? Fornecer informações claras sobre o risco, vai fornecer como? Aonde? Na tela? Antes, depois de jogar? Antes de oferecer? Sistema de monitoramento para detectar comportamentos problemáticos no jogo. Que critérios que eles vão usar para chegar à conclusão de que aquela pessoa está tendo um comportamento problemático, de que ela possivelmente vai se tornar viciada? Quais são os critérios? Que critérios eles vão usar? Como é que eles vão fiscalizar isso? Tem inclusive uma discussão de um tal mecanismo de autoexclusão, que eu acho que eu dei risada na hora que eu li. Mecanismo de autoexclusão, até fui lá no ChatGPT para ver se eu tinha entendido certo o que estava querendo dizer.
Mecanismo no qual o indivíduo vai poder se excluir do jogo. Pessoal, num cenário de dependência, num cenário de vício, uma das características mais centrais do vício é justamente a perda do autocontrole. A pessoa perdeu o controle sobre ela mesma. E ela fica engajada naquela atividade e negligencia outras. Num cenário como esse, a pessoa não vai se auto-excluir. É o mesmo que a gente falar que criar um mecanismo de auto-exclusão do vício no álcool, do alcoolismo. Pessoa, eu sou alcoólatra e vou me excluir aqui da bebida. Não é assim que funciona. Se a capacidade da pessoa de se auto-excluir daquela atividade fosse simples assim, a gente não teria problema de dependência em lugar nenhum. Então, assim, quando eu olho a legislação, eu vejo ali sendo ventilado, né, mecanismos de proteção importantes, mas eles ainda, ao meu ver, são muito genéricos. Eu me pergunto quando é que isso vai se tornar algo prático e efetivo em termos de proteção, né? Como que a gente lida com isso, pessoal? Como que a gente lida com esse cenário, de um modo geral? Quer a pessoa tendo ficado viciada ou não? Para todos os fins, entendam que a gente tem que tratar os jogos de azar como se fosse uma droga. Em termos de legalização, regulamentação, de controlar o marketing, o que quer que seja, à luz da neurociência, o jogo de azar tem que ser tratado como se fosse uma droga. 2 grandes aspectos importantes: prevenção e tratamento. Prevenção, sem dúvida, tem um subaspecto que seria a conscientização. As pessoas têm que ser conscientizadas, como eu estou tentando fazer com esse episódio do podcast, que eu espero do fundo do coração que cheguem muitas e muitas pessoas. É gratuito. Aproveito para convidar vocês para compartilhar o máximo que vocês puderem esse episódio, porque é realmente uma tentativa da minha parte de tentar contribuir o máximo que eu puder com esse cenário, para mim, muito preocupante e urgente. Então, um aspecto é conscientizar as pessoas. Pessoal, cuidado. Calma, não é simples. Se você cair naquilo ali e aquilo ali se consolidar um vício, não adianta você achar que você vai conseguir sair, porque é biologicamente difícil de sair. É neurologicamente difícil de sair de um vício sem ajuda externa. É difícil, né? Então a gente precisa ter muito conscientização, muito mais do que está acontecendo. A gente precisa falar muito mais disso. Precisa ter mecanismos para a pessoa, na hora que ela for jogar, ela saber realmente aonde que ela está se metendo, beleza? A gente precisa de mecanismos de moderação. Existem várias maneiras de moderar, né? Então, isso é um aspecto importantíssimo para controlar vício, qualquer tipo de vício. Você vício em celular, vício em drogas, vício em sexo, qualquer tipo de vício, um aspecto importante é a gente ter formas de moderar. Você pode até não proibir totalmente, mas moderar o uso, moderar o acesso, para impedir o uso, o acesso excessivo, especialmente para as pessoas que estão suscetíveis, como, por exemplo, criança e adolescente. Criança e adolescente tem que ser proibido mesmo, acho que é o caso. Mas outras sugestões, que inclusive eu ouvi um pesquisador comentando no podcast da Folha, um podcast que eu adoro, aliás, uma sugestão que já é feita no exterior é limitar as apostas. Por exemplo, depois da pessoa, né, ter todo ali um controle de quem está jogando, a idade da pessoa e processo de conscientização. A pessoa, não, vou jogar, beleza, é um jogo, é entretenimento. A gente tem um mecanismo de limitar, talvez ter um mecanismo que limite as apostas de acordo com os ganhos dela que ela declarou no imposto de renda. É uma possibilidade. Então, a operadora sabe mais ou menos o quanto a pessoa ganha, o quanto ela tem de patrimônio e limita ali as apostas dela de acordo com o quanto ela tem e o quanto que ela ganha. Então, é uma trava, tipo como se fosse uma trava de segurança para a pessoa não exagerar, né? Verificação robusta de idade, pessoal, você tem que ter uma forma de verificar, porque é especialmente perigoso para adolescentes. É especialmente perigoso para adolescentes. Na adolescência, o cérebro está de um jeito no qual a motivação para atividades muito estimulantes ela é relativamente alta e atividades pouco estimulantes é relativamente baixa. É como se o contraste entre atividades estimulantes e não estimulantes fosse maior. Ou seja, o jogo é relativamente... Os jogos de azar, jogos de um modo geral, inclusive de videogame, que também pode viciar. Os jogos são especialmente viciantes para adolescentes. Drogas e jogos. Eles estão o cérebro deles está meio que programado para ficar muito estimulado, ao mesmo tempo que a capacidade de autocontrole deles ainda não está desenvolvida. Inclusive, esse é um dos aspectos que amadurece durante a adolescência. Justamente durante a adolescência que o indivíduo desenvolve bastante a capacidade de autocontrole dele.
de não fazer certas coisas, porque faz mal. Então é muito perigoso, especialmente perigoso para adolescente, né? E criança nem se fale, né? E a gente precisa ter mecanismo para regulamentar a publicidade, pessoal. Quanto mais estímulo social, propaganda, influencers, mais gente vai ser estimulada. O estímulo social é muito poderoso para o ser humano. Nós somos animais sociais. Nós somos animais programados para interagir socialmente. Estímulos sociais, influência social é muito importante. Tem um impacto grande na vida de todo mundo. Na minha vida, na sua vida, inclusive na vida das pessoas que dizem que não se deixam levar por outras pessoas. Eu entendo o que elas dizem, mas a gente é muito influenciado sem a gente perceber. É muito sutil isso. Então, quanto mais publicidade tem para estimular uma atividade, mas aquela atividade vai ser executada. Via de regra é isso, né? Isso vale para qualquer atividade, drogas, e vale também para jogos de azar. A gente precisa chegar a uma conclusão aqui nós de como regulamentar a publicidade. O que a gente vai aceitar, o que a gente não vai aceitar. Vou dar um exemplo muito prático para vocês. Propaganda de cigarro foi proibido há alguns anos. Quem lembra disso? Antigamente tinha propaganda da Marlboro, né? O ator lá, eu fumo, mostrando como era legal fumar, pá, babá. Em algum momento foi proibida a publicidade de cigarro. Sabe qual foi o resultado disso? O número de viciados caiu. Realmente foi uma medida muito eficaz em combater o vício no cigarro, que é também destrutivo, não vou entrar em detalhes aqui, mas só para vocês terem uma ideia do impacto que a publicidade pode ter. E, se eu não me engano, foi uma queda bem abrupta, tá? Que agora eu não lembro o dado de cabeça, posso olhar depois, mas foi uma queda abrupta no número de usuários de cigarro depois que a publicidade foi proibida. No Brasil, pelo menos, né? Beleza? Então a gente precisa ter mecanismo de moderação, limitar a aposta, proibir para certos grupos, controlar a publicidade, tomar bastante cuidado, porque para todos os fins a gente tem que tratar como se fosse uma droga mesmo. Agora, do ponto de vista de tratamento, pessoal, de novo, como se fosse uma droga. Uma pessoa que já está viciada em jogos, de um modo geral, jogos de aposta, tigrinho, o que é que seja, ela vai ter que passar por, depois, né, de ter já sofrido, as pessoas próximas sofrem junto e tem um monte de problema, né? Pode ser realmente devastador, né? A pessoa tem que passar por 3 etapas básicas, que eu não vou entrar em tantos detalhes aqui, porque eu discuti bastante isso num outro episódio. Ela passa por um primeiro processo de detoxificação, nesse caso soa como se tivesse algum sinal químico sendo ingerido, que é o caso das drogas, não tem, mas é um processo similar no qual você vai inicialmente, claro, moderar ou retirar a atividade, ou seja, a pessoa não consegue se controlar, fica jogando, está perdendo dinheiro, tira o celular dela, desliga o jogo, tira o cartão de crédito dela, então tem que adotar medidas para tirar o jogo. A própria pessoa tem que estar disposta a isso, é claro, a tirar o jogo, moderar, né? Uma primeira medida é dificultar o acesso da pessoa àquela droga, que no caso é acesso aos jogos, né? Segunda grande etapa, que é a recuperação, que é a etapa mais demorada, a que vai exigir mais energia, mais paciência, mais esforço, porque envolve um processo de aprendizado. Lembra que eu falei para vocês que a consolidação de um vício envolve alterações no cérebro, que fazem ser fácil a pessoa sentir desejo em fazer aquilo, no caso apostar e jogar o jogo. É fácil pensar naquilo, é fácil planejar aquilo, é fácil executar o comportamento. Não? O cérebro se modificou fazendo o desejo e a execução do comportamento ser mais fácil de acontecer. Como é que a pessoa se recupera disso? Ela precisa modificar o cérebro novamente. E essa modificação, essa remodificação, é o que a gente chama de aprendizado, são mudanças nos circuitos do cérebro, né? É um processo de reaprendizado a como viver sem aquela atividade estimulante, precisa fortalecer outras atividades. Então você tira uma atividade estimulante, que no caso é o jogo, e precisa preencher esse espaço com outras atividades estimulantes mais saudáveis. Exemplo, exercício físico, um hobby, ler, investir em um projeto de vida que a pessoa queria muito antes. Ela sempre quis ser chefe, vai fazer um curso de culinária. Eu sempre quis ser médica, então vamos se preparar para fazer o vestibular. Enfim, tem que preencher o espaço do jogo com outra atividade que seja estimulante para a pessoa, porém saudável, de modo que a pessoa consiga recuperar o equilíbrio na vida dela, na qual ela tem energia, ela não negligencia as atividades importantes, ela executa todas as atividades que ela precisa executar adequadamente, envolvendo higiene pessoal, autocuidado, buscar objetivos de longo prazo, estudar, trabalhar e por aí vai, né?
E numa terceira grande etapa, a prevenção. Adotar e manter medidas que previnam a recaída. Então, aquele grupo de pessoas apostadores, a pessoa deixa de frequentar o mesmo ambiente que esse grupo. Por exemplo, né? Ela não tem aplicativos relacionados à aposta ou jogos no celular dela. Então, uma série de medidas que vai variar de pessoa para pessoa para impedir com que ela tenha recaídas eventualmente, né? Existe alguma farmacologia que pode ajudar no tratamento? Existe. No tratamento de vício de jogos, sim. São fármacos, remédios mais associados a ajudar a pessoa a lidar com os sintomas da retirada ou do relapso. Então, por exemplo, ansiolítico, para ajudar a pessoa a lidar com a ansiedade que ela fica depois que ela parou o jogo, para ajudar a pessoa a passar por esse processo de uma forma menos sofrida. Vai sofrer em algum grau, mas a tentativa é amenizar. Agora, sem dúvida, um aspecto central para a pessoa conseguir se recuperar de um vício, inclusive vício de jogos, é a psicoterapia. Em especial, uma abordagem chamada terapia cognitivo-comportamental. Por que eu estou falando dessa abordagem? Porque é uma abordagem que tem muita evidência científica de que funciona. E é uma abordagem muito eficaz em promover mudança de comportamento, especialmente nos terapeutas que têm uma formação adequada, inclusive de neurociência. Então, a ideia, no final das contas, a gente está falando de mudança de comportamento, né, pessoal? O vício é um comportamento. A pessoa ficar viciada envolve uma mudança de comportamento em direção ao vício. A pessoa se recuperar do vício envolve mudanças de comportamento, né? Estou falando aqui de enriquecer o dia da pessoa, colocando outras atividades, isso tudo é mudança de comportamento. Então, sem dúvida, ter um profissional adequadamente capacitado para guiar a pessoa nessa jornada de mudança de comportamento é essencial. Além de suporte social, de pessoas próximas, de grupos, né, anônimos e tudo mais, né? Então, pessoal, de novo, estamos falando aqui de uma atividade altamente viciante que está sendo legalizada, está sendo altamente estimulada e eu não estou vendo a devida regulamentação dessa atividade. Eu estou prevendo aqui um problema de saúde pública grave no futuro próximo, talvez uma epidemia de vício em jogos de azar. Beleza, pessoal? Para quem quiser entender um pouquinho melhor os processos e todos esses processos de desenvolvimento e tratamento de vícios de um modo geral, eu recomendo o episódio número 20 do podcast. Para vocês, especialmente vocês são profissionais, vocês aí que querem trabalhar com mudança de hábito, mudança de comportamento, ajudar as pessoas a terem uma vida mais saudável e equilibrada, eu recomendo a pós-graduação em Neurociência do Comportamento. Tem módulos maravilhosos para você entender toda a neurociência por trás de todo e qualquer comportamento. Tem um módulo que a gente fala só sobre o que está por trás dos desejos, o que está por trás do nosso autocontrole, tem uma aula só sobre impulsividade, tem uma aula só sobre autocontrole, tem uma aula só sobre vício, tem aula sobre tratamento de vício, tem aula sobre mudança de hábitos, mudança de comportamento. Então, sem dúvida, é um prato cheio para vocês, profissionais da área que querem ajudar outras pessoas, beleza? Pessoal, com isso eu encerro esse episódio. Bem interessante, eu espero que vocês tenham achado. Eu estou de olho nessa temática. Se vocês ficarem com alguma dúvida, querem fazer algum comentário, fiquem à vontade para deixar aqui nos comentários. Eu tenho uma equipe que está acompanhando e me traz isso tudo. E se tiverem sugestões também de temas no futuro, Andrei, fala mais sobre esse tema, fala mais sobre vício, fala mais de outro tema, fala mais de sei lá o quê, qualquer outro tema que vocês vejam que seja interessante de ser abordado, podem colocar aí nos comentários, a minha equipe está acompanhando, está trazendo para mim. Beleza, pessoal? Com isso eu encerro esse episódio. No mais, como sempre, foi um prazer incomensurável e a gente se vê no próximo episódio. Até lá!